Olá, vamos aqui continuar a nossa introdução, parte 2 desse nosso material prévio, tá? A gente constatou aqui, trabalhamos algumas diferenças de forma superficial entre religião e direito, depois passamos por ética, o espaço de autoconstrução do ser humano, que possibilita o surgimento ou o espaço próprio da política, e, como todos sabemos, política sendo aquela forma da coletividade humana de desenvolver percepções quanto à identificação de problemas, debater soluções através de projetos pelo parlamento, e, portanto, projetos que buscam dar soluções a esses problemas, virando leis, daí a construção do nosso ordenamento jurídico ser o ordenamento jurídico nesse sentido, com simbologia, filho da política, certo? Então aqui a gente vai começar apontando a questão da moral, a moral do verbo mores, né? A tradição latina do grego ethos, portanto, nós temos na moral três esferas: a esfera individual, própria, subjetiva do ser humano, que é intrínseca a ele, que não pode ser imposta, né, que é uma das características da moral, diferente da norma jurídica, que a gente viu lá quando tratamos da ética, do ethos, espaço de construção, então, de deliberação, do que é digno, do que é correto, próprio para cada indivíduo portar-se, né, realizar atos, né, sozinho, para si ou em comunidade. Então, nós temos três esferas: a esfera individual, a esfera coletiva e uma esfera transcendental, mais voltada para a parte religiosa, né, que o homem estabelece seus critérios de conduta segundo, né, determinações externas. Né, teríamos aqui um vídeo, vocês vão abrir, né, no material de vocês. Se um vizinho ao lado está passando por uma situação, né, é uma música do Zeca Pagodinho, que a gente tenta dar uma balançada aí nos conceitos, sobretudo nessa época de dificuldade que a gente vem passando. Ele coloca no refrão, né, então por que essa gente que tem não aprende a lição, com esse povo que nada tem, mas tem bom coração, né? Então é a perspectiva de achar que será que por eu compreender que eu devo agir assim moralmente, eu tenho a pretensão de obrigar o outro a ter também essa obrigação, ou ele teria essa liberdade? Aqui vai um quadro, né, da Rafael, né, quadro A Escola de Atenas, as teorias e filosofias filosóficas que se desenvolvem em seu âmbito giram em torno do conceito de bem. Então nós temos aqui a evolução do direito, né, buscando essa compreensão do que seja o bem, do que seja a justiça. Justiça é produzir um bem como finalidade, uma justiça seria um ato de obediência ou de fazer o que é devido, que é a obrigação ou o dever de cada um, tá? Então vamos responder direitinho. Como realizar o bem, portanto, né? A gente sabe que, como sujeitos do mundo, ou sujeitos, né, para o mundo, o ser humano desenvolveu duas teorias: o estoicismo e o epicurismo. O estoicismo como um desprendimento, na resignação, em saber suportar serenamente o sofrimento, pois a virtude se relevava como a única fonte de felicidade, né? Então, sendo um sujeito do mundo, portanto, né, ele sairia daquela zona do ethos, da sociedade, daquele meio político, se desprenderia dessa realidade, buscando ser um indivíduo para o mundo, um indivíduo afastado dessas questões, portanto, julgadas essas questões comunitárias locais como de menor valor, né, como desinteressante para este sujeito epicurista. E, por outro lado, aliás, o sujeito histórico, por outro lado, o epicurista aponta na busca da felicidade, dos prazeres, né, ou seja, algo momentâneo, esse diferencial quanto aos estoicos, né? Então, é igualmente exemplo do estoicismo, uma moral individual, portanto, moral diferenciada aqui da grega, né, do ethos, que era moral compartilhada, pública, retomada na era helenística, em que o sábio é aquele que se volta para dentro de si, rejeitando a política, buscando aproveitar a vida como satisfação pessoal, vindo a ser a dedicação política às coisas da cidade, ou mesmo uma virtude interior. Uma moral elevada da vida humana seria uma perda de tempo, uma dedicação despropositada, tá? Então, como é que a gente tem essas distinções? Determinação do direito é a forma não concreta da moral,
Vamos seguindo aqui. Opa, passamos. A gente tem, eu estou querendo buscar aqui essa diferenciação, né, entre o direito e a moral. Enquanto o direito se manifesta mediante conjunto de regras que definem a dimensão da cultura, da conduta exigida ou forma de agir, a moral, em suas três esferas, estabelece uma diretriz ou uma diretiva mais geral, sem particularizações, né? Então, a gente tem aqui um ato de solidariedade, então, uma unilateralidade da moral. Você age assim, as pessoas não podem lhe obrigar a agir assim, né? A gente tem aqui, portanto, a bilateralidade do direito, como um direito que lhe é devido por outro, devido na esfera de obrigação, da observância. Tá? Então, aqui a gente usa esses dois quadros, né? A norma jurídica possui uma estrutura imperativa e atributiva, isto é, ao mesmo tempo que impõe um dever jurídico, alguém atribui um poder ou direito subjetivo a outrem. Tá? A moral apresenta uma estrutura mais simples, pois impõe deveres apenas. Isso como forma, né, da gente construir uma introdução, então a gente vai passando aqui mais rápido. Eu coloco também aqui as diferenças entre manifestações políticas, né, uma observância de uma obrigação de respeito às leis, heteronomia, que é uma característica da norma jurídica, e aqui a autonomia, que é uma esfera própria, né, da moral, em que você se comporta frente a parâmetros sociais que você julga se deve ou não seguir, embora a gente saiba que há, sim, uma repressão que eu diga, uma pressão social para que você observe. Tá? Então, eu vou passar rapidamente aqui esses textos, que você peço que dê uma olhada, examine, para que aí possa ser motivo de reanálise no vídeo posterior. E outra distinção, né, que a gente pode fazer é a incoercibilidade da moral. Então, você participa de manifestações, de atos, né, de forma espontânea, de adesão pessoal, e a coercibilidade do direito, que tem na expressão da força pública, tá? A sua principal característica, eu coloco aqui, né, a formação de policiais como resultado da força pública, como aquele aparato que vai impor a obrigação da lei, diferente da moral, que não há como você impor, pelo menos pela via do Estado, essa observação. Então, a gente tem aqui textos para apontar o conteúdo, quanto a convívio social, teorias do mínimo ético. Aí vamos ter a teoria dos círculos, né? Secantes, concêntricos, aquele que impõe a observância, aliás, como teoria, que o direito é completamente submisso à moral, então tudo que é direito é previsível ou determinante pela moral. Então você viveria, nesse caso, em um Estado moralista, em que colocaria o Estado, a força coercitiva do Estado, um aparato estatal de força, né, a serviço dos conceitos morais. Você tem a possibilidade, nessa questão dos secantes, de você ter algo da moral que de tão precioso para a coletividade deve sim ter a força do Estado, a coercibilidade do Estado como fator determinante de observação. A gente tem aí mais a proximidade dos direitos fundamentais como que um segundo passo, né? A gente tem, né, como vem falado, a moral submissa, aliás, o direito submisso totalmente à moral, então tudo que é direito é oriundo da moral, então tem as bases da moral como justificativo de sua criação, ok? Jeremy Bentham aí é o seu principal colaborador teórico. A gente tem a teoria do círculo cercante, como a gente já vem dizendo, em que parte do direito, né, comunica-se ou irmana-se com a moral, então tem essa parte interna aqui do círculo, aponta nessa dimensão de que moral e direito convivem de forma conjunta, né? Como, por exemplo, moralmente execrável a conduta de abandono de um incapaz, sendo uma criança ou um idoso, que a lei vem resguardar, impondo a força estatal como viés de força para a punição, ok? Né? Mas há assuntos da alçada exclusiva da moral, como a atitude, aqui no vídeo, né, em que o homem vai salvar uma criança do ataque de um cachorro, né? Ele mesmo age por se sentir obrigado a agir assim mesmo, correndo risco, né,
riscos à sua vida, mas ele assim age, mas não por obrigação estatal, né? Porque ele não é um agente público da força policial, por exemplo. E aqui a gente tem uma separação, que é a visão kelseniana, do direito totalmente afastado ou desprendido de legitimação moral. Portanto, tudo que for legislado necessariamente é direito, não necessitando dessa legitimação da justiça, da moral. Tá? Então, a gente tem aqui esse texto apontando esse vínculo, que é assim, a teoria do mínimo ético, dizendo que não, a gente tem sim um vínculo da moral, de valor, de justiça, portanto, que deve ser albergado, protegido pelo direito. O exemplo é na nossa Constituição de Direitos Fundamentais, lá no artigo 5º, artigo 6º de Direitos Sociais. Então, a gente tem uma esfera social de valor que deve ser, sim, protegido pelo direito, né? E aquele que não o observar pode sofrer e deverá sofrer as punições previstas em lei. Ok? Então, como é que a gente vai trabalhar esses conceitos, né, de uma forma geral? A gente tem julgamento moral versus julgamento jurídico, o caso Suzy, que é o caso da trans abordado no Fantástico, que gerou muita polêmica. Nós temos um julgamento moral realizado ali, um julgamento jurídico, ou seja, a decisão judicial sobre a condenação, e o julgamento moral das redes sociais, porque foi através das redes sociais que foi tomado conhecimento. Então, a população, a coletividade, que não tem o compromisso de observância do ensino jurídico, né, a gente atribui como conhecimento leigo, se manifestando moralmente, cada um pode até dar o seu julgamento moral. Porque se cada um não pode, é que o seu julgamento moral busque reconhecimento como conduta obrigatória. Né? Um julgamento moral é um julgamento individual, diferente do julgamento jurídico, né, que deve ser acatado pela coletividade como uma força estatal propriamente dita. Aí a gente tem aqui os vídeos do caso, né, eu disponibilizo aí vídeos e reportagens da internet. Nós temos a nota de esclarecimento aí do médico Drauzio Varela, tá? Temos aí a página dele, temos também, né, o Portela falando desse caso. Vamos ter aí um link no YouTube e também a decisão do Tribunal de Justiça sobre a revisão criminal, ou seja, uma busca pela inocência do réu mesmo após o trânsito julgado. E temos aqui a nota da advogada estabelecendo esse viés, né, para uma leitura mais jurídica do caso. No mais, como é que a gente trabalharia essas questões jurídicas, né, frente à moral, à religião, à ética, como justiça? A gente traz aqui, né, esses casos para que a gente possa trabalhar. A Antígona, como um caso de direito natural versus direito positivo. Naquele caso lá, lembra dos círculos secantes, do mínimo ético, ou da separação total entre direito e moral. Aqui a gente tem um direito natural buscando submeter o direito positivo como um fundamento de criação da norma jurídica. Seria como aquele espaço do mínimo ético, mas aqui com um cunho também religioso. Então, a peça da antiguidade, com 2.300 para 2.400 anos. Então, antiga construção da genialidade grega que se faz presente ainda hoje, sobretudo quando a gente aborda as diferenças da legislação, dos códigos frente à Constituição, os nossos direitos fundamentais sendo efetivados através das leis, lei civil, lei penal, processo civil, processo penal, como essa relação é efetivada, e você vai ver muito bem isso nas disciplinas de civil e constitucional, mas a gente traz um pouco esse debate, vamos produzi-lo, né, para que a gente possa ter o máximo de desempenho. Aqui a gente vai ter o mercado de Veneza, naquela limitação dos valores que podem ser contratados ou não. Tudo pode ser objeto de contrato, então é esse caso que a gente traz à baila, aí o debate, nessa peça genial do Shakespeare. Portanto, literatura também, como a Antígona, também é uma peça de teatro que vai polemizar se todo o valor pode ser contratado. Por exemplo, a gente pode contratar barriga de aluguel, vender córnea, vender sangue, óvulo, enfim, pode ser submetido a contrato. Você vai ver isso lá no civil, mas a gente antecipa esse debate, ok? Vamos aqui passar para outra cena. Aqui, como defender o assassino, também uma postura profissional, né, que a gente vai também tratar. E a outra, a Irmandade.